Oi. Oi, deixa eu só ver se eu entrei no perfil certo aqui. Ansiosa pela live. Entrei pelo teu perfil, tá? Ai, que bom, então. É porque eu fiz um outro teste pelo Lulu S, que é um perfil feminista que eu tenho. E aí, agora eu não sabia mais se eu tinha... Porque o pessoal não tava entrando. Eu disse, meu Deus, será que eu me atrapalhei de perfil? Mas tá tudo certo, então. Ó, tá todo mundo entrando. Estamos aqui com a minha convidada, Márcia Tolotti. Muito prazer em te receber. Que bom, muito obrigada pelo convite. Eu uso o meu Instagram para fazer debates, discussões e trago pessoas para a gente refletir sobre vários assuntos assim que fazem a gente crescer em algum tema, né, da vida, assim. Então a gente já teve sobre relacionamentos, sobre racismo, enfim. E eu achei legal te convidar, Márcia, porque tu tá sempre super atuante com palestras, né? E vários eventos, assim, claro, agora na pandemia todo mundo parou um pouco, né? Mas, assim, de poder ter a chance de te escutar e poder compartilhar um pouco desse teu conhecimento, assim, nessa área que envolve o emocional com o financeiro e tudo. Então, para quem vai chegando, então, eu sou Angela Dalpós, sou promotora de justiça e também escritora e também sou uma aprendedora, então eu gosto muito de aprender sempre. E eu queria que tu te apresentasse, então, Márcia, enquanto o pessoal vai entrando, quem puder compartilhar a live para ajudar aí o pessoal ser avisado, né? Oi, Kelly, vi que tu deu oi ali também. Então, né, Ângela, que bom, né, receber teu convite, a gente nessa pegada aqui de final de ano, né, já quase todo mundo, assim, um pouco cansado desse ano tão estranho, né, mas eu acho Verdade. legal a gente poder conversar, então muito obrigada pelo convite, também te vejo atuando e acho que é isso, são interesses múltiplos, né, que a gente tem, Uhum. eu acho isso bastante importante. Olha o Gilmar Marcílio, boa noite, Gil, querido, faz um tempão que eu não vejo, boa noite quem está entrando aí. Para me apresentar, eu sempre acho engraçada essa pergunta, sabe? Uhum. Quem tu é ou o que que tu faz, né? Bom, depende do ponto de vista, né? A gente faz tanta coisa, é tanta coisa. Mas eu tenho uma formação em psicologia, uma formação em psicanálise em paralelo à psicologia, e aí fiz alguns pós, alguns MBAs em marketing, em psicologia, em cultura, fiz um mestrado na área de cultura. Estou fazendo uma pós agora em inovação e cooperativismo, que é também uma área que eu atuo. E eu sou uma eterna estudante, adoro estudar, amo estudar, né? Escrevo também, já escrevi 7 livros ao longo da minha vida, trabalho um monte, enfim, são várias aí alternativas e possibilidades, né? Uhum. E eu sempre fiquei muito curiosa, assim, com essa questão da relação que as pessoas estabelecem com o dinheiro. Uhum. Na clínica eu já vinha ouvindo muito isso, né? Como é que as pessoas, enfim, sofrem, se atrapalham, usam o dinheiro. E isso foi me chamando a atenção e eu comecei a ingressar nesse universo e aí fui descobrindo várias coisas, que existe psicologia econômica, finanças pessoais, finanças comportamentais, são várias costuras que dá para fazer e que ainda é tudo muito novo para nós aqui, mas é uma ciência que já rola aí no mundo inteiro há muito tempo, né? Então, o Uhum. fato de eu também nascer numa família muito pobre, muito endividada e muito atrapalhada financeira e emocionalmente, também me direcionou para que eu pudesse entender um pouco melhor isso. E, e é isso um pouco a minha trajetória aí, já estou há 27 anos nessa linha de trabalho dentro da psicanálise, há 15, 16 anos eu trabalho nessa costura do dinheiro com a questão das emoções e trabalho
com cooperativas e empresas, enfim, né, eu estudo e trabalho bastante. Então, são várias frentes. Eu acho curioso essa mistura, né, da psicanálise com essa questão do financeiro, né? Porque não é comum assim, né, Márcia? Geralmente é a gente da economia que vai para esse lado, né, para ensinar as pessoas a poupar, assim. Então, eu queria que tu começasse a introduzir o tema, assim, de onde é que surgiu isso. Tu já falou que vem da tua questão familiar, mas desse nicho, assim, que tu te encontrou e começar a falar, assim, dessa relação do emocional com o nosso consumismo, né? Que o nosso consumo tá muito ligado com isso da gente agir muito por impulso, acabar comprando coisas, se arrepender, coisas que não precisa, como sendo um tapa-furo para alguma questão emocional, né? Então, para tu poder falar um pouquinho sobre isso, para a gente começar. Então eu já vinha com essa questão familiar, né? Uhum. Em relação a isso, né? E no consultório eu também ouvia muito essa questão, até que caiu na minha mão o Pai Rico, Pai Pobre lá em 2000, e aí eu li aquilo, eu achei interessante e comecei a pesquisar, e aí descobri que existia no Brasil muito pouca gente trabalhando com isso. Aí eu fui a São Paulo para fazer uma supervisão com quem trabalhava com isso, que é a Vera Rita Ferreira, que foi a primeira pessoa que trouxe essa temática, que deu visibilidade para essa temática no Brasil, uma psicanalista também. Ah, E legal. eu, muito diferente disso que a gente tem, porque a gente tem um ranço, né, entre os saberes, né, Angela? Psicanalista falando de dinheiro, e sabe, tem um ranço, mas quando a gente vê, quando a gente olha para fora e percebe que tem muitos outros países já muito avançados trabalhando com isso, a gente fica mais tranquila em relação a isso e consegue trazer para cá. E Uhum. coincidências ou, né, coisas do destino foram acontecendo ali, nessa ida que eu fui para fazer essa supervisão em São Paulo. Ela acabou me apresentando para um evento, os organizadores de um evento que existia, que foi a Expo Money, que durou aí 13, 14 anos, circulou todo o Brasil, trazendo, popularizando essa coisa de investimento em bolsa, e aí eu fui convidada para participar desse circuito, escrever livro, e aí foi uma outra vertente que acabou abrindo. Então eu aprendi muito, estudei muito, e a coisa começou a abrir por aí. Então tem absolutamente tudo a ver. A Uhum. gente vai tomar qualquer decisão financeira totalmente embargado pelas nossas questões emocionais. E é muito curioso, porque agora a neurociência, com rastreamento cerebral, pôde provar o que Freud já falava, né, em 1800 e tanto, ele já falava, né, 1900, 1800 começaram alguns estudos em torno disso, né, e aí vem Freud a partir ali, né, de 1900 e tanto, trazendo essas questões já mais anteriores, né, e a gente começa a perceber esse cruzamento dessa relação entre um vazio que a gente sente, uma angústia, uma falta, e o mercado entendeu, né, que a gente pode colocar, oferecer coisas para preencher esse vazio. E aí que o mercado se constrói a partir disso. Então, quando finalmente a neurociência prova a existência do inconsciente, a gente, como consumidor, fica muito mais perdido como consumidor, porque a gente não consegue nem se defender muito dessa relação de que o mercado vem e diz que a gente vai ser feliz se a gente tiver isso ou aquele outro. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem Freud, Lacan, enfim, todos esses outros pensadores dizendo, bom, vamos tentar resolver a coisa de outra forma, né? Então, esse cruzamento é extremamente
influente. Uma das perguntas que tem aí, que tu me pediu para, que eu sei que é lá no final, mas eu já quero mostrar para quem está vendo aqui, esse livro aqui que já é bem conhecido, chamado Rápido e Devagar, que é do Daniel Kahneman. Ele é um prêmio Nobel de Economia, Ângela, mas ele é um psicólogo. Olha que interessante. Então, quando um psicólogo ganha um prêmio Nobel de Economia, a gente começa a perceber que o mundo está entendendo que a relação com o dinheiro não é racional. Aliás, segundo pesquisas, 5% é racional, 95% é emocional. Então, resta a gente tentar entender isso daí, né? E daí vem as questões de endividamento e as pessoas se veem endividadas e não sabem como depois sair, né? O endividamento, ele é muito complexo, assim, porque o Bauman, né, um pensador maravilhoso, o Zygmunt Bauman, um dos últimos livros dele chama-se Vida a Crédito. E aí ele diz o que nesse livro? Que o mercado espera que a gente seja endividado, que o mercado promove que o sujeito se endivide e que pague suas contas, obviamente, mas se puder pagar com um pouquinho de atraso, melhor ainda, né? Porque o mercado gira em torno disso. Né? Então, se a gente, como consumidor, começa a entender um pouco isso, começa a perceber aonde a gente está colocando, para onde a gente está canalizando nossa questão de felicidade, de completude, né? E como a gente faz essa defesa diante de um apelo constante, bom, aí a coisa começa a ter um outro rumo e a gente para um pouco de se endividar. Mas vamos lá, a gente tem uma cultura de endividamento. O Brasil nasce endividado. O Brasil já nasce como devedor. E essa questão são os mitos fundadores que a gente tem na cultura. Então, isso é muito forte culturalmente. Então, a gente tem que entender que não é só uma questão psíquica, não é só uma questão econômica, mas é também uma questão cultural. Né? Então, eu lembro, eu era pequenininha e lembro do Silvio Santos na TV dizendo que quem não tem dívida não cresce, compre o carnê do baú. Né? E aí a gente vai parcelando o pensamento, vai se habituando com esse modelo mental de que a dívida é a única forma que a gente tem de crescer. Então, a gente comprou esse modelo, ok, a gente reproduz isso para todas as outras instâncias, né? Pessoal, quem está aí nos assistindo, mandem perguntas, né? Que a gente pode. É muito legal, assim, também a gente ter uma troca, né? Interagir. Então, assim, cultura que já nasce dentro dessa questão de endividamento e mais do que isso, Ângela, de promessa de satisfação. Eu me dei ao trabalho de ler várias coisas, né? E uma delas foi a carta do Pero Vaz de Caminhas. O que ele diz nessa carta? Que a gente chega num país, né, que os colonizadores chegam num país onde a promessa é de riqueza, é de satisfação, é de beleza. Então a gente vende uma imagem de juventude e de beleza, mas a troca é de endividamento. A fundação do primeiro banco que teve no Brasil já é uma fundação de endividamento. Tem um filme muito antigo, mas muito legal, que chama Mauá, o Imperador e o Rei. Esse filme mostra essa fundação. Então, o sistema econômico já nasce endividado. A gente tem uma cultura de endividamento. A pessoa acredita nisso. E tem pessoas que são extremamente viciadas. Esse foi um outro estudo que eu desenvolvi. Tem pessoas que desenvolvem um vício em dívida. A pessoa não consegue ficar sem ter dívida. Soma uma renda baixa que a gente tem no país. E mais essa
busca, né, da felicidade através de algum objeto concreto e palpável que eu possa comprar, nossa, isso vira um caldeirão da bruxa que está dizendo vamos ficar endividados para sempre aí, né? Sim, é como se comprar o último modelo do iPhone, o meu continua bom e eu comprar o último vai fazer eu ser mais feliz, né? A gente transfere essas questões emocionais para objetos materiais, que é esse apelo que tem do consumo, realmente, né? O José Carlos está trazendo aqui que é uma questão de status. E é uma questão de status e ele avança um pouquinho mais ainda. Além de uma questão de status, isso ficou um pouco mais sério. Tá? Vamos lá, vamos só fazer uma digressão histórica bem rapidinho. Assim. A partir da década de 50, lá em 1950, mais ou menos, a gente, como sociedade, começou a costurar a ideia de felicidade com consumo. Então, a partir desse momento que começa esse movimento. Bom, vejam, lá em 1950 a gente está em 2020, então é muito tempo a gente sendo trabalhado dentro desse modelo mental, né? A partir de 1990, mais ou menos, a gente transcende essa questão do status, de eu ter coisas para ter status, para algo mais perigoso, que é para tangibilizar quem eu sou. Não é só para mostrar para o outro, é para eu me sentir. E isso, quando a gente pensa nas crianças, por exemplo, isso é extremamente nocivo, é extremamente sério. Sim. Primeiro eu comprava para me satisfazer, depois eu comprava para mostrar para os outros, e agora eu compro para tangibilizar, para dar um contorno de quem eu sou. E aí a gente vê criança que não se sentindo. Então a criança não se sente sendo alguém com importância ou com valor, porque ela não tem algo. E essa costura, ela é a mais perigosa que a gente pode ter do ponto de vista de constituição de personalidade. Então, é um movimento, por isso que eu acho muito legal poder também falar sobre isso, porque se uma pessoa que estiver aqui ouvindo captar isso e conseguir propagar, a gente já tem aí um movimento um pouco contrário e difundido dessa ideia de que a gente precisa ter para ser. E hoje, se a gente pegar, por exemplo, o marketing não é voltado para produto. Independente do produto. Não se faz um marketing para divulgar o iPhone, o aparelho. Não é, o marketing não é para isso. O marketing ele é voltado para a experiência que a pessoa vai ter a partir daqui. Como ela vai se sentir tendo um iPhone e como ela vai se sentir, não estou falando especificamente da Apple, isso vale para qualquer produto, né? Qualquer empresa que tem um serviço, um trabalho maior de marketing entende muito melhor isso do que eu estou falando. Aliás, eu aprendi muito de psicologia quando eu fiz um MBA em marketing. Muito. Porque o pessoal estuda muito. Então, é essa questão de a gente conseguir descolar isso. E descolar isso da cabeça das crianças. E descolar isso da nossa vida. Sim. Muito E por eu aí. vejo para as crianças, quem tem filho pequeno, tem um desenho passando na TV e quando vem os comerciais é aquela chuva, né, de comercial de brinquedo que até agora acho que está um pouco menos essa coisa dos brinquedos fazer coisas que na vida real eles não fazem, né? Que as crianças ficam tudo encantadas que quer que o carrinho voe, mas o carrinho não voa de verdade, né? Então, eu acho que até a legislação agora tem controlado mais, porque eu não tenho visto tanto assim, mas claro, tem propaganda de brinquedos, de coisa, e as crianças querem, né? Então, já te pergunto assim, como os pais podem lidar com isso, né? Porque não tem como proibir de assistir, né? Porque vem aquilo ali, vem subliminarmente, né? No meio do programa que a criança tá vendo, vem essa propaganda, vem, né? Então, bem importante, sim. Por exemplo, existe a questão
da legislação, que tem, né, tem vários órgãos trabalhando justamente para tentar proteger um pouco a criança. Tem uma legislação aí já trabalhando também para isso, mas a gente tem que entender que a gente luta contra bilhões de dólares, bilhões de reais investidos, né, anualmente para deixar com que esse momento seja mais subliminar mesmo para as crianças, né? Bom, como fazer? Primeira coisa, uma criança, ela está exposta, em média, aí uns 40 mil comerciais por ano, em média, né? Então, isso fica martelando ali na cabeça da criança. Outra questão é que uma criança de até 4 anos, ela não consegue ter uma distinção entre o que é desenho e o que é comercial. Para ela, tudo é a mesma coisa, né? Então, ela não entende que o desenho acabou, que entrou um comercial. Ela quer tudo aquilo nesse momento. E mais do que isso, os pais são categorizados no marketing. Primeiro, o marketing não olha. Eu não sou contra o marketing, eu acho importante e tal, mas eu acho que é importante a gente saber, né? Precisa conhecer como é que esse negócio funciona. Não é criança, são consumidores infantis. Primeiro, não são pais, eles são divididos pelo menos em 4 categorias, tá? São os pais necessidades básicas, os pais, me fugiu o termo específico, mas são os pais parceiros, os necessidades básicas, parceiros, enfim, não lembro os outros dois, mas são 4 categorias aonde se sabe, o mercado sabe muito bem quais são os pais que cedem mais para os filhos. Então, as compras são extremamente influenciadas pelas crianças e eles são estimulados a fazer o que se chama de fator amolação. Então, a criança fica ali, me dá, me dá, me dá, me dá. Aí o pai chegou, está cansado, a mãe trabalhou o dia inteiro, está lá dando conta de outras coisas. Aí a gente vai conseguir, como pais, dizer não. Uma vez, 2, 3, 4. Mas a partir da 7ª vez, os pais começam a ceder. E o mercado sabe disso. Então, eles estimulam subliminarmente que as crianças façam esses pedidos, façam esses apelos, e os pais mais culpados, os que trabalham mais e os divorciados são os que mais cedem, teoricamente falando. Eles, por culpa, né? A culpa é uma moeda caríssima, então os pais acabam cedendo aí, né? Ou para se livrar da criança, daquele pedido, daquele fator amolação, ou por uma questão da culpa, né? Então, como que a gente faz? A gente investe tempo. Ao invés de investir dinheiro dando alguma coisa, a gente investe tempo, né? Eu gosto sempre de usar uma figura aqui, quem já viu minhas lives já viu, mas eu vou repetir. Ângela, o que é isso aqui? Um cachimbo? Mesmo? Consegue fumar nele? Não sei, parece que sim. Não, porque ele está numa folha. Não consegue fumar nele. Sim. É verdade. Ele é uma representação. Sim. Ele é uma representação de um cachimbo. Sim. Quando a criança chora que ela quer alguma coisa, eu preciso saber o que aquilo está representando para a criança. O que representa aquele pedido? Representa ela ser aceita? Representa ela se sentir mais segura? Representa ela não sofrer bullying? Né? Representa o quê? Então, muitas vezes, se eu investir tempo tentando entender o que representa para a criança aquilo, muitas vezes eu posso até dar o objeto que ela quer, mas eu vou dar junto uma segurança, uma explicação, um entendimento. E é assim que a gente se protege, né? Então, a criança quer algo porque ela está sofrendo bullying, bom, então eu vou ajudar essa criança a ficar segura. Dou o objeto ou não, isso é opcional.
né? Sim. Então, tem algumas questões aqui que estão aparecendo. Alguém aqui falou antes do pão duro, já vou falar. E aqui a Gabi está falando que uma criança ganha, brinca um pouco e logo deixa de lado aquilo que tanto queria. Por quê? Porque o mercado trabalha com o sucateamento. Se a gente entender que todos esses apelos de consumo, eles entram numa sensação de vazio que a pessoa tem, a criança também tem, esse vazio, ele não cessa. Ele, por alguns momentos, se sente mais completo. Mas, senão, a gente está sempre com essa sensação de falta. Então, significa o quê? Que logo em seguida, eu vou ter falta de novo. Se eu comprei um óculos novo, queria um óculos, comprei um óculos novo, porque isso ia me deixar com que eu me sentisse melhor, mais bonita, mais legal, mais inteligente, mais qualquer coisa. Quanto tempo vai durar a função, a representação, a história do cachimbo? O que representa? Não é a coisa em si, é o que ela representa. Então, se ela representa me satisfazer, ela vai me satisfazer por um curto espaço de tempo. Logo, esse buraco, esse vazio, abre de novo e aí vem uma outra coisa que eu vou tentar preencher aí. Então, a criança acontece a mesma coisa, por isso que ela vai brincar e logo em seguida ela vai abandonar, porque não é aquilo. Aquilo tem uma representação muito pequena. E a questão do pão? Oi, pode falar. Antes de tu entrar, e eu me lembrei também uma questão da neurociência, que a gente, quando acorda, a gente tem uma energia e a gente tem mais condições de fazer decisões acertadas. Na medida que a gente vai ficando cansado, a gente não tem mais, a gente vai perdendo essa nossa condição. Então, no fim do dia, assim, as pessoas cometem mais escolhas erradas e com relação ao consumo também, né? Uhum. Até dizem que o índice maior de traições ocorre no fim do dia por causa disso, que a pessoa perde esse senso de fazer a coisa certa, porque ela gasta isso durante o dia, né? Essas escolhas a gente vai gastando a nossa energia, então também de se pensar que a criança vai também se aproveitar disso, né? De ficar insistindo até que cansa mesmo, e os pais acabam dando, então... Tem um livro muito legal que chama Os Desafios da Força de Vontade, que ele trabalha exatamente isso. Ele vai trabalhar a questão da força de vontade. E essa teoria e prática, né, disso traz como a força de vontade como sendo um músculo. Como qualquer músculo, a gente pode desenvolver. Então, eu consigo resistir a comer doce, que digamos que esse seria o meu problema, eu consigo ampliar a resistência, mas como qualquer músculo, quando ele cansa, e eu tenho um limite disso. Então, eu tenho força de vontade, seguindo essa lógica, né, que tu está trazendo, no começo do dia eu vou conseguir resistir muito mais. Aí eu fui usando essa capacidade limitada da minha força de vontade ao longo do dia. Eu queria comer um doce, não comi. Eu queria ir para casa dormir, mas eu precisei ficar trabalhando. Eu queria xingar alguém no trânsito, mas eu não fiz porque isso não é legal. Eu queria dizer algum palavrão para um colega no trabalho, mas isso também não é bom e também eu me segurei. E aí eu fui usando essa capacidade da força de vontade e ao longo do dia isso foi diminuindo, chegou no final do dia, né? E isso acontece. Pessoas que fazem dieta, isso é pesquisa que traz nesse livro que eu comentei. Uhum. E ela pesquisou homens em específico. Homens que fazem dieta têm mais propensão a trair, né? Que já está usando a força de vontade. Então, deixem os maridos bem gordinhos. Boa, adorei essa. Nada de estimular muita dieta. Mas é uma brincadeira, mas é verdade, né? Porque Mas essa o coisa. contrário acontece, as mulheres também, então as mulheres também podem, né? Se fazem... Claro, claro, com certeza, com certeza, com certeza, né? Porque é uma brincadeira, porque ela traz a pesquisa aí dentro desse composto, mas tem muita lógica isso, né? Porque a gente tem essa capacidade de fato limitada.
Então, essa coisa que o mercado também traz de que a gente, e aí pensando na questão, na condição da mulher, que tu tem que tá bonita sempre, arrumada sempre, conseguir ter uma casa super organizada e bonita, saber cozinhar, ser uma mãe legal, ter um desempenho profissional bacana, né, ser uma fera na cama. Ei, oi, onde está essa pessoa? Mulher Maravilha, né? E o mercado vende essa ideia como se fosse possível. E o mesmo vende para homem também, né? Sim. Que o cara é super competente em todas as áreas, criativo, gestor ótimo, pai maravilha, homem garanhão. Quer dizer, gente, só um pouquinho. A coisa está confusa. A coisa está muito confusa. Essa tirania da felicidade, primeira coisa. Todo mundo é feliz o tempo inteiro. Não, isso é mentira. Tem que ter A uma gente precisa. obrigação, né, de ser feliz. Inclusive, esse é o título de um livro, A Tirania da Felicidade. Então, por que a gente acaba entrando e se enroscando nesses conceitos? Porque a gente vai atendendo uma demanda que o mercado traz como se fosse verdade. Isso é mentira, não é possível. Não é possível ter uma satisfação plena, com exceção de pequenos momentos. Então, como eu vou ter sempre essa sensação de falta, eu posso ter certeza que eu vou ter sempre uma vontade de adquirir e de ter algo, mas isso não significa que eu deva cumprir essa obrigação. Sim, muito legal. Deixa eu ver o que o pessoal tá dizendo aqui. Ah, que os comerciais fazem lavagem cerebral, né? E o José Carlos disse que o brasileiro compra um carro em 60 vezes, paga o dobro e comemora, só para ter o status, né? Aí depois tem a do pão duro também, a pergunta. Uhum. Quer falar da mentalidade? É uma outra forma de se relacionar com o dinheiro, né? Não significa que todo mundo é acionado por esse nível de consumo. Isso é mais como massa. Mas existe, obviamente, muitas pessoas que têm. Primeiro, existem várias pessoas que têm uma relação saudável com o dinheiro, saudável com o consumo. Tem muita gente que tem isso, né? Mas esse muita gente é a minoria perto da massa, né? E existem pessoas que têm, e a gente tem relações diferentes com o dinheiro. Agora, essa questão de pão duro, primeiro, eu preciso entender o que é que se está dizendo com isso, né? Porque muitas vezes, como é um movimento cultural, é um modelo mental de cultura, em que as pessoas tenham que comprar e comprar bastante, parece que quem não quer comprar tem essa ideia de ser um pão duro, não necessariamente. O que é um pão duro? É quem guarda dinheiro, é quem não torra, ou é aquela pessoa que realmente não consegue usufruir de uma vida mais confortável? Bom, existe também esse perfil? Existe. São pessoas em que a ideia de ficar sem dinheiro faz com que o nível de angústia seja tão elevado que a pessoa se retrai e não usa. E muitas vezes não é só um não usar o dinheiro, mas é algo maior do que isso. É o não se dar o direito a ter uma vida com conforto e com qualidade. Isso daí já é outra coisa. Se a gente pensar, pode ser até um aspecto um pouco mais patológico. São pessoas que têm dinheiro guardado e que não conseguem se autorizar, se dar o direito de um conforto. E isso é uma limitação psíquica e emocional. É uma autossabotagem, tanto quanto a pessoa que vive endividada e não consegue ter uma vida tranquila. É uma moeda, cara ou coroa, sabe? O pão duro ou o super endividado, eles estão no mesmo funcionamento, ou seja, os dois se sabotam numa relação com o dinheiro, um por ter, um por não ter, né? Então Eu é lembro interessante. eu lembro do Nono Chico, meu avô, né, que tu conheceste, né? E ele sempre foi de guardar muito dinheiro, guardar assim, não querer gastar. Eu lembro que ele era assim econômico até na coisa da comida, por exemplo, ele comprava um saco de Cheetos, de salgadinho, abria, dava um para mim, para minha irmã e para o meu irmão e guardava o saco.
sabe? Aí, nossa, mas só isso. E era uma coisa assim, exagerada, sabe? Mas aí, se tu for ver o histórico dele, ele passou pela guerra na Itália, passaram fome, tinha que guardar comida escondida para poder ter para o outro dia, né? Então, ele passou uma situação assim difícil, né? Então, às vezes as pessoas também, a gente também tem que ver o que que a pessoa tem, né, no seu histórico que justifica aquela atitude de guardar. E tanto que ele chegou no Brasil sem nada e construiu um patrimônio considerável, assim, né? E deixou para os filhos e tudo. Então, também, né, a gente tem que olhar para isso, eu acho, que nem tu falou, né, da história da pessoa. E daí, Ângela, o que que a gente pega disso? A gente pega a força da cultura, porque ele traz uma questão cultural, e a força de um trauma. E aí, o que que é o trauma? É tu viver uma coisa que ele está fixado no passado. No passado, ele não poderia abrir um pacote de salgadinho e comer todo. Mas naquele momento que era o presente que vocês estavam, ele poderia. Mas a emoção dele está fixada lá no passado. Ele tinha dinheiro naquele momento que vocês estavam compartilhando para que pudesse comer o pacote de salgadinho. A emoção dele estava lá atrás. E aí é que é a prova do inconsciente. Ele vive uma coisa no inconsciente, o inconsciente é atemporal. Ele é atemporal, ele não tem tempo. Então a emoção dele estava passando fome. A realidade dele era outra, mas ele não conseguiu juntar a realidade com a emoção. Ele não traz a emoção para esse momento presente ali e acaba repetindo um funcionamento do passado. Bom, daí a gente tem o clássico pão duro, nesse sentido. Sim, sim. Então, não consegue aproveitar o que de fato tem. Uhum. Podia comer um saquinho de salgadinho inteiro naquele momento ali. Ah, estou preocupado com a saúde das crianças. Bom, podia dar mais do que um, Sim. então, pelo menos, né? Então, É. é a gente entender como a nossa mente interfere na nossa decisão do dia a dia, do cotidiano. Então, imagina que ele tivesse feito um trabalho psíquico de entender esse sofrimento e esse trauma lá do passado. Ele hoje aqui conseguiria usufruir um pouco mais. Sim. Então, tá sempre calibrando isso, né? O José Carlos traz, deixa eu ver, aqui, me perdi aqui. Meu pai foi motoboy, hoje é diretor de operações e tecnologia de um banco do estado. Fala o preço da carne toda vez que conversamos. Aham. Sim, sim, é isso, né? Eu saio de um passado mais restrito. Isso não é ruim quando eu dou valor para a coisa. Ele é ruim quando eu deixo de ter uma vida mais confortável podendo ter isso. Só que o equilíbrio é a coisa mais difícil que a gente tem para fazer na vida, né? Entre eu torrar todo o dinheiro e eu guardar todo o dinheiro, eu tenho nessa gangorra um ponto no meio, né? Quem brincava de gangorra e ficava de pé na gangorra sabe que existe um ponto que tu consegue ficar no equilíbrio exato entre os dois polos. Mas isso é um movimento constante, ele não é uma decisão, é um movimento constante que a gente tem que estar sempre pesando, né? Eu gosto muito Sim. de um conceito do Aristóteles que ele traz que equilíbrio é respeito próprio. Olha que sensacional. Equilíbrio é respeito próprio. Então, a partir do momento que eu me respeito, eu consigo chegar nesse ponto de equilíbrio. Sim. Só que a coisa não é tão simples. E aí, quando eu fico transformando tudo em moeda, é um pouquinho complexo, né? Então, a moeda pode ser a carne. Ah, mas isso custa, eu poderia comprar tantos quilos de carne. E eu conheço várias pessoas que têm uma moeda própria. Eu conheci um Uhum. padeiro que transformava tudo em quantidade de pães. Bom, mas se eu comprar esse sapato aqui, eu vou precisar vender X pães. Então, a moeda
sabe? A gente tem que cuidar para não se escravizar nisso, mas também conseguir ter esse grau de conforto aí e de vida mínimo, né? Uma coisa que eu acho legal de fazer, assim, eu sempre tento ter um equilíbrio com relação com o dinheiro, né? Até porque eu sou a pessoa, assim, que provê muitos membros da minha família, assim. E eu acho sempre importante a gente ter uma meta, né? De guardar para alguma coisa importante, porque se a gente não tem uma meta de guardar para uma coisa importante, guardar o dinheiro por guardar é uma coisa esquisita, assim, né? Parece meio sem sentido, porque eu vou morrer e não vou levar o dinheiro. Então, eu sempre tento, assim, pensar que eu quero juntar para comprar tal coisa importante, eu quero juntar para uma viagem, eu quero juntar para pagar o meu apartamento da praia, que foi quando eu mais poupei ultimamente, foi para isso, para quero parar de pagar juros, né, para o banco. Então, eu acho importante também a gente poder olhar assim para alguma coisa importante, colocar uma meta, porque senão só guardar por guardar, a pessoa obviamente vai acabar gastando no dia a dia em bobagem e não vai ver nem mais a cor do dinheiro, né? Não sei se tu concorda com isso, para mim funciona assim. Acho ótimo, acho que é uma estratégia muito legal, Ângela. E a gente pode dividir pelo menos em duas, no mínimo. O ideal é dividir em três metas. Uhum. Uma meta de curto prazo, uma meta de médio prazo, uma meta de longo prazo. E isso, respectivamente, tem a ver com valores. Então, eu quero, sei lá, trocar meu celular. Então, curto prazo é até um ano. Então tá, então eu posso ir guardando dinheiro para comprar um celular até um ano. Então, eu vou fazendo essa economia. Tá, mas eu quero trocar meu carro. Então, essa meta, ou comprar um carro, essa meta é de médio prazo. Eu vou aí de 1 até 4, 5 anos. Então, eu vou também guardando esse dinheiro para essa meta de médio prazo. Eu posso ter uma meta de longo prazo, que é comprar um apartamento na praia, que é ter uma casa, uma segunda casa. Então, aí eu entrei com uma meta ou adquirir minha independência financeira, aí uma meta de longo prazo que vai ser de 5 anos para cima. Então, eu faço essa divisão, né, do dinheiro. Eu posso fazer isso. E quando a pessoa se dá o direito de fazer, quando a pessoa se determina e não se sabota no seu plano, porque o problema é a gente se sabotar. E essa é a grande questão, e daí que entra a questão psíquica e emocional. Porque, teoricamente, eu sei que é isso. Aí eu fiz um mês. Aí eu penso, ai, mas não sei, não vai dar. E o mês que vem eu dobro, eu não guardo. Determinei que eu vou guardar R$ 500, aí não guardo esse mês e negocio com a minha cabeça que o mês que vem eu vou guardar 2 meses. E aí a gente vai entrando nessas negociações para se sabotar e não se respeita. E não se respeita. Ao longo de todos esses anos, com exceção de quem de fato tem uma renda muito baixa, mesmo, e mesmo assim é questionável, porque pessoas que trabalhavam na minha casa conseguiram construir casa, comprar carro, diaristas, né, à vista e tendo uma vida muito boa. Então, ainda assim é questionável, mas fora isso, o grande e principal problema da relação com o dinheiro é a gente se sabotar. Ou ter medo, ou ter excesso de confiança, ou ter arrogância, ou fazer negociações quando está triste, ou se desapropriar. Por que a gente gosta, entre aspas, de fazer negociações de pessoas que estão, por exemplo, se separando? Porque, em geral, aquilo está tão desgastado que eles querem se livrar, e aí o efeito propriedade, ou seja, o efeito posse que a pessoa tem daquilo, fica tão esvaziado que a pessoa quer se livrar de qualquer jeito, e aí põe um preço muito abaixo do mercado, e ótimo, tem alguém que vai aproveitar essa situação e vai comprar. Então, as emoções, elas são os grandes, os grandes vilões da relação com o dinheiro, com exceção de quem
tem realmente uma, uma questão mais restrita, de fato, com o dinheiro. Então, se a gente primeiro se autoconhecer, eu entender qual é o momento que eu faço negociações ruins, quais são as emoções que mais me pegam e que eu fico mais atrapalhado. É quando eu estou triste, é quando eu estou cansado, é quando eu estou com raiva, é quando eu estou me sentindo inseguro, quando é? Então, eu desenvolvo no meu site, depois vou fazer uma propaganda aqui, né, Claro, do claro. site, que é marciatolotti.com.br. Lá tem vários artigos sobre isso e tem, inclusive, a questão de testes que dá para fazer, que são alguns balizadores. Né? Teste não é uma coisa que salva a vida de ninguém, mas ajuda a despertar para algum ponto. Então, autoconhecimento e um pouco de educação financeira salva qualquer um. Sim, Então, eu acho que o ponto é bem por aí. sim, muito legal. A Gabi botou excelente. Equilíbrio é respeito próprio. Gostou da tua frase. Deixa eu ver se tem mais Não é alguma. minha, né? Do Aristóteles, né? Ah, então Só tá. tomei Tá ótimo. impressão, Tá bem embasada. bem embasada. Ah, eu vi que tá a Luciana Dias aqui, que é uma colega minha, que eu digo que ela sabe usar bem o dinheiro, é um exemplo. Parabéns, Lu. E, bom, deixa eu ver minhas perguntas aqui, que a gente tinha combinado mais ou menos aqui. Ah, sim, um dos tópicos é dicas de leitura e sites para começar a aprender sobre o tema. Olha, então vamos voltar lá. Rápido e devagar é um que é bem interessante para entender. Não se assustem com o tamanho, ele é bom de ler. E ele mostra. Eu vi que entrou alguém que é psicanalista, então a gente tem um pouquinho de nervosinho assim para ler, mas logo passa, porque ele retrata muito bem a questão do consciente e inconsciente, que eu acho que é bacana. Poder propagar mais isso, sair. É uma psicanálise extensiva, sai de dentro do consultório e as pessoas começam a entender o funcionamento um pouco disso. E ele dá um recado bem bacana. Esse livro aqui, A Felicidade Paradoxal, ele vai trabalhar justamente com essa sociedade do hiperconsumo, vai mostrar para a gente esse entendimento de qual é a mentalidade, por que a gente vive o que vive e essa mentalidade que a gente está vivendo dessa época tão complexa. Para quem tem filhos, esse aqui é da Celina Macedo, que antes eu vi que o Jurandir entrou aí, não sei se ele está aí ainda, um super parceiro. Filhos, seu melhor investimento, é muito legal, ele é muito didático, é um Para livro... aparecer. Hã? Tirei os comentários para enxergarem os livros. Isso, depois eu boto de novo. Tá. Então, esse é um livro muito bacana para a gente poder ajudar os filhos, né, nessa relação, né, para poder a gente tirar essas crianças dessa despersonalização e dessa legião de hiperconsumidores e que provavelmente vão virar super endividados se a gente não cuidar. Esse é um dos meus, tá? As armadilhas do consumo. E aí aqui eu falo das emoções e eu falo do perfil de endividado. A gente tem alguns, nem todo endividado é igual, né? Então existem perfis aí que são diferentes, que eu acho bem legal. Enfim, tem vários, né? São inúmeros, né? Deixa eu te Legais. perguntar uma coisa, Márcia. Se Oi? tu entende que a mulher é mais sujeita a esses apelos do consumo, porque eu acho que o marketing é voltado para a mulher, né? Tipo, a gente cai na rede, assim. Não sei o que tu pensa sobre isso. Olha, os dados mostram que a mulher é ligeiramente mais endividada do que o homem, tá? Então, significa que não é tanto quanto a gente imagina, tá? Uhum. O tipo de consumo é diferente.
Uhum. Era, né? Porque a gente tem um divisor de águas, que é essa questão da pandemia, que eu acho que a coisa vai ficar um pouquinho diferente, a gente vai ter que ver qual vai ser o efeito disso. Mas, por exemplo, mulher compra sapato, bolsa, roupa. Homem compra carro, equipamentos eletrônicos mais caros. Então, primeiro, o tipo de consumo é diferente. Tá? Uhum. Outra coisa é um mito moderno. É esse mito de que mulher ama shopping. Eu, particularmente, odeio shopping. Eu não tenho paciência com shopping. Aham. Eu fui no shopping, desde o início da pandemia, eu fui no shopping a semana passada, cheguei a tomar um choque, assim, não sabia mais me orientar dentro desse lugar. Mulher não aguenta promoção, mulher é doida por sapato. São mitos, Uhum. mitos construídos, mitos modernos, Mas, é mentira, entende? mas, Então, assim, quando a mas gente compra essa ideia, a gente comprou qualquer outro produto. Diga. Não, mas é que tem um apelo da escassez, né? Que a promoção vai acabar, se tu não comprar agora, tu vai ficar sem. E daí isso parece que nos movimenta, assim. Tenho que me aguentar. Às vezes eu, tipo, não, deixa eu dar uma volta, pensar para dar o tempo do racional vir, né? Porque o apelo emocional da escassez é uma coisa impressionante, assim. Na pandemia eu tava com vício de comprar curso. Comprei curso. Daí eu disse, chega, agora tem que assistir todos para poder comprar um novo, né? Então, porque era coisa assim que ia acabar, que é só na pandemia, 50% de desconto e tal. Tudo bem que é coisa pra gente se aprimorar, né? Mas eu vejo que esse apelo da escassez, assim, pra mim, me pega, assim. O Alberto aqui está trazendo um dado interessante, que a mulher tem comprado carros caros e eletrônicos de última geração, tanto quanto os homens. Sim, também. Mas se a gente pensar que de qualquer forma o apelo vai um pouco diferente. Tem um campo em que a mulher consome diferente do homem, que é na relação com a casa. Mulher compra mais coisa para casa e coisa para filho. Ela tem esse olhar diferente do homem. O homem tem, de alguma forma, o consumo um pouco mais individualizado. E a mulher tem o consumo um pouco mais coletivo. Ainda, eu acho que esse movimento está mudando, realmente, né? E as mulheres estão tendo menos filhos, então sobra mais dinheiro e não casando, então sobra mais dinheiro para comprar os carros caros. É um movimento também, né? Essa mobilidade aí que tem diferente, mas Uhum. ainda tem um pouco esse olhar, né? Que o homem vai mais para o particular, a mulher vai um pouco mais para o coletivo, o que deixa a mulher mais sem dinheiro ao longo do tempo, Uhum. porque ela vai prover familiares, ela vai prover, né, várias outras situações que o homem é um pouquinho diferente. O homem consegue ter essa objetividade, né, um pouco maior, né? Uhum. Um pouco maior do que a mulher, mas não significa que ele não é pego, né, nesse nesses símbolos de potência masculina, que é o carro, que é o relógio, que é o equipamento eletrônico, que é o celular, que são símbolos mais caros, teoricamente, do que as mulheres. José Carlos está trazendo que não gosta muito de ir às compras. Olha só o outro livro que eu trouxe de referência. Vamos às compras. Uhum. Do Isso aqui é um livro do Paco Underhill que vai trabalhar a questão da antropologia das compras, que é muito legal. Então, é uma ciência gigante que tem muita coisa aí para a gente poder olhar. Uhum. Eu queria que tu falasse um pouquinho, Márcia, que tu é super atleta, né? Corredora de maratona e tudo mais. E tu falas que tem uma relação, né, dessa mentalidade para o exercício para a gente se superar com a questão das finanças. Então, que tu fez uma relação dessas coisas. Tu pode nos dizer como é que é isso? Sim. Sabe aquela pessoa que é assim, tipo, tem dificuldade de fazer exercício físico? Sou eu.
Ah, Eu não tenho acredito. dificuldade, sim, mas aí eu tive que dar um jeito, né? Eu disse, tá, mas eu preciso dar um jeito nisso, eu não posso não fazer. Né? Mas tem gente, por exemplo, quando eu te acompanho, eu vejo que tu adora, tá sempre postando foto, super feliz. Tu não vai ver muita foto minha postando, né? Mas eu tenho, assim, um pouquinho, né, de dificuldade de me manter conectada e tive por muito tempo. Eu era aquela da segunda-feira. Eu até ia, na segunda-feira eu ia. Então eu fiz tudo que foi esporte possível, mas eu nunca dei muita continuidade. Até que eu disse, chega de autossabotagem, vamos, né? E aí eu descobri a corrida, que eu achei muito interessante. Daí para correr eu me obrigo a ter que fazer um reforço muscular, então eu disse, tá, é aqui que eu vou ficar, porque eu vou me obrigar. Mas a gente tem que ter uma disciplina para. Eu moro em Caxias, né? Super frio. Aí, como é que tu sai para correr? Eu corro na rua. Super frio para sair, para ir para uma academia, para ir correr. Então, a gente tem que ter um trabalho mental tão importante quanto eu tenho para me manter numa disciplina de estudo, para me manter numa disciplina de relação com o dinheiro, por exemplo. Pensando no dinheiro, eu sou uma profissional liberal. Eu não sei quanto eu vou receber o mês que vem, ou o outro, ou outro, ou outro. Então, a gente precisa construir uma tolerância, primeiro, de lidar com a incerteza, e aí a gente entra no mundo VUCA, né? O mundo VUCA é isso, é vulnerabilidade, é incerteza, é complexidade e ambiguidade. Quer dizer, a vida da gente é isso. E na relação com o dinheiro é isso também. A Uhum. relação com o consumo é VUCA também. A relação com o exercício também. Então, aí eu comecei a correr e cair numa academia, num grupo de pessoas que são extremamente conectadas com a corrida, e aquilo foi me mostrando que eu podia me superar e que eu podia ter um outro espaço, porque eu me desacreditava, eu tinha um trauma e a Uhum. minha emoção estava lá atrás, eu criança, eu adolescente, imaginando que eu não tinha nenhuma habilidade física. Até que eu consegui, depois de muita idade, entender que sim, eu tinha. E aí eu comecei aos poucos e fui ampliando isso. E aí comecei a entender também. Aí esse livro aqui, que eu acabei escrevendo junto com o meu treinador e com uma amiga, Linha de Chegada, e com uma amiga que é também corredora e jornalista, a gente traçou um perfil dos corredores, a gente fez uma metáfora com a Corrida Maluca. Então tem a Penélope Charmosa, o Peter Perfeito, os irmãos Rocha, a Iena Hard, ó céus, ó vida, nada vai dar certo, né? E o Dick Vigarista. E é uma relação que a gente faz conosco na relação do esporte. E a gente vai falar um pouco assim sobre foco, sobre força de vontade, sobre locus externo. Ah, eu não vou correr porque eu não vou fazer exercício porque eu tenho dor aqui, ali ou lá. Reforço muscular cura quase tudo. Cura quase tudo. Né? É E se verdade. para correr eu posso caminhar, a gente dá conta de fazer coisas. E na relação com o dinheiro é a mesma coisa. Então, a gente tem uma metodologia aqui, que é o método TRM, que é treinamento, resultado e manutenção. Então, eu tenho que ter um treinamento, eu vou ter um resultado a partir daquilo e eu vou ter uma manutenção. O dia um, eu adoro essa expressão, dia inaugural, né? Porque o dia um, existe o dia um para tudo, né? Então, o dia inaugural da corrida foi o dia que eu corri 1 minuto na esteira. Eu tinha certeza que o mundo ia acabar. Eu tinha certeza absoluta de que o mundo vai acabar, eu vou morrer, essa coisa não é para mim. Daí eu não morri, né? Ainda bem, né? Aí passou para 2 minutos. Eu comecei a correr, não tinha nem relógio, não tinha nada, então eu gostava de ouvir música, gosto até hoje enquanto corro, mas aí tem a questão da segurança, então tu corre só com um fone, o outro tu fica atento para ouvir carro, buzina, parará.
E aí, o dia eu corri uma música inteira. Aí eu encontrava minhas amigas e aí, bah, já corri duas. E assim eu fui evoluindo na corrida e entendendo que a disciplina mental, ela é fundamental. E eu não posso me sabotar. E a minha corrida máxima, né, foi a TTT, que é aqui a travessia Torres Tramandaí, que são 82 quilômetros na praia, em janeiro. E eu fiz o ano passado, que foi, devia estar uns 60 graus, porque era impossível, né? Um céu maravilhoso, não tinha uma nuvem. E o que acontece? O meu treinador me dizia, 30% é físico, 70% é mente. E foi a partir daí que eu fui fazendo essa costura para escrever esse livro, que na verdade ele também é um projeto social que a gente tem. O ano passado a gente vende e reverte o dinheiro para projetos sociais. O ano passado a gente treinou todos os EJAs aqui de Caxias, fazendo em educação financeira, e algumas escolas em São Paulo. Esse ano a venda do livro reverteu para a conquista de uma associação de recicladores para eles conquistarem a licença ambiental para continuar trabalhando. Então, eu acredito nisso, num modelo de negócio. A minha empresa é assim, ela tem que ser sustentável, rentável, né? E com propósito. Eu hoje só trabalho com propósito e trabalho com empresas que têm propósito também. Virou uma coisa meio chavão e clichê, mas é isso. Há anos, desde que eu fundei minha empresa, o nome dela é Modo Conhecimento Estratégico, ou seja, o conhecimento tem que ser uma estratégia de melhoria de vida das pessoas. É isso que eu acredito, e poder compartilhar conhecimento como tu incentiva e como tu faz. Eu também sei que tu é uma super batalhadora, Ângela, sei que tua vida também, né, foi calcada aí com muito, né, com muita força e com muita garra. E eu acho que essa superação que a gente tem, compartilhar, cara, é o mínimo. É o mínimo que a gente pode fazer é compartilhar. Gabi, não tem nas livrarias, tem no site, existe um site chamado Projeto Linha de Chegada.com.br. Heloísa Kuzer, querida, de Brasília, minha colega, estou feliz. Olha Legal. só, bem-vinda, Heloísa. E ele tem, ou qualquer coisa, a Ângela passa, a gente faz chegar para vocês. O Depois a gente site pode já tem. deixar nos comentários ali da live, colocar o site para conseguir comprar. Aham, aham. E ele tem essa pegada de um funcionamento psíquico dentro de uma determinação que a gente pode ter. Então, ele é quase uma matriz. Eu posso usar isso para exercício físico, mas eu posso usar para as finanças, mas eu posso usar para fazer dieta, mas né, é um passo a passo de como a gente, primeiro, não se sabotar, depois ter esse autoconhecimento mais desenvolvido e contar. Então, vamos pensar como é que a gente negocia, né? A gente tem que negociar com a nossa mente. Isso, projeto linha de chegada.com.br. A gente tem que negociar com a mente. Então, vamos pensar na história da corrida. Depois que a gente corre aí, vai uns 30 quilômetros, o corpo, o meu mesmo, depois de 1 quilômetro, ele já diz chega, né? O resto do tempo a gente vai negociando. Claro que tem um preparo. É óbvio que tem um preparo. Então, esse é um planejamento que a gente falava lá atrás, de longo prazo. Eu sei que eu tenho essa distância, é nutricionista que eu vou, é fisioterapeuta, é reforço muscular, e são os treinos. Então, eu treinava aí de 4 a 5 vezes por semana, e tu vai aumentando as distâncias, e tu vai fazendo uma negociação mental, porque bate cansaço, porque tá calor, porque tu te pergunta por que eu estou fazendo isso, né? Sim. Por que eu não paro, tá? Eu posso parar. E a mesma coisa que o guardar dinheiro, né? Por que eu estou guardando? Eu estou guardando porque eu tenho um objetivo lá no fundo.
lá na frente, lá adiante, né, que eu quero chegar. Então, essa negociação que a gente faz com a mente, ela é sensacional, porque chega um momento em que eu quero terminar. Então, eu quero guardar dinheiro até um ponto, eu quero desenvolver uma habilidade profissional até um determinado momento. A Heloísa, por exemplo, que é irmã da. Ah, a Heloísa é irmã da Mônica, né? Tem a Mônica, querida, né? Que vai construir uma outra profissão, um outro saber lá pelas tantas. E para isso tudo a gente precisa usar a nossa força de vontade, uma parte dela, usar uma parte do dinheiro e fazer um planejamento. Quando eu decidi que eu ia fazer essa corrida, a primeira coisa que eu fiz foi mapear o que, claro que eu não tinha noção de tudo que eu tinha que fazer, mas uma noção mínima eu tive antes. O tempo que eu ia investir, o dinheiro que eu ia investir e a energia que eu ia botar nisso. E o que que isso representava? Qual era o objetivo, qual é o propósito para isso? Foi o que tu falou antes, sem propósito, a gente não vê sentido. É o que eu chamo também, eu fiz uma live sobre metas outro dia, sozinha. Até foi um desafio fazer live sozinha, né? E eu falei disso, das metas e das nossas táticas de guerra. Tipo, o que que vai fazer, qual vai ser o diferencial que vai fazer tu ir além dos outros, onde todo mundo ia parar, tu ia conseguir seguir, né? Então, tem tudo isso da mentalidade, assim, de tu colocar um plus naquilo que tu vai fazer para se diferenciar, porque senão tu não vai conseguir, né? Então, e bem legal isso de pensar com o dinheiro também. Eu fazia meio instintivo essa coisa de botar metas e ter um propósito para guardar o dinheiro. E é bem isso, né? Que daí tem uma coisa maior por baixo, né? E não é só a questão. Porque o dinheiro parece que a gente foi ensinado assim que o dinheiro é fútil, é feio a gente querer ter dinheiro, né? Mas é o dinheiro que nos move, então a gente vê que em outras culturas as pessoas que valorizam essa coisa do dinheiro progridem muito mais do que os brasileiros, né? Que a gente não tem essa cultura do dinheiro e até de educação financeira. Então, A achei gente bem legal isso. a gente tem a cultura, Ângelo, só que a gente tem a cultura de pagar juros ao invés de ter a cultura de receber juros. Sim, sim. É uma inversão. A gente tem a cultura, só que a cultura está equivocada. A cultura, a gente tem É. uma cultura de endividamento contra uma cultura de investimento. Essa é a inversão. E é esse Mas mito que a gente tem que cortar. o que eu quis dizer, por exemplo, aqui no Brasil, que é a religião católica, né? Aquela coisa que o rico não entra, não vai para o céu, enquanto que na religião protestante é estimulado a arrecadar dinheiro e guardar dinheiro, etc. Né? Então é uma cultura que não nos ajuda, né? Uma religião que não nos ajuda, que foi muito forte por muito tempo e muita gente ainda pensa nesse não, não, falar de dinheiro é mito, né? Tabu, assim, não falo quanto que eu ganho, né? Enfim, falar sobre dinheiro é constrangedor, né? E não deveria ser. E uma outra questão, voltando à coisa das mulheres, as mulheres elas têm mais dificuldade com relação ao dinheiro, porque elas falam menos de dinheiro do que os homens. Os homens falam mais entre eles de negócios, de oportunidades e de dinheiro. Mulheres falam menos porque têm vergonha de expor um não saber. E vão pensar que há muito pouco tempo a mulher vem para o mercado de trabalho, Sim. comparado com a história do homem. Então é natural que ela não saiba. Então a gente tem que ir rompendo essas barreiras e estudos mostram que, por exemplo, mulheres que investem na bolsa de valores, elas têm uma performance do tempo, Oi. elas Ai, se saem melhor, tá. né, Deu do uma que os trancadinha, homens. mas voltou. Sim. Então, mulher tem uma performance melhor de investimento do que homem. Eu nem Aham. sei como está nosso tempo, Ângela, se já não Não, a estourou. gente tá com 1h13, você tá ótimo, assim.
O Instagram não nos derrubou, o assunto tá maravilhoso, acho que o pessoal tá gostando bastante aqui. E já vamos fazer nosso fechamento, assim, não sei, Márcia, se tu tem mais alguma coisa assim para acrescentar. Eu achei muito legal. Eu podia ficar aqui conversando muito mais, né? Assunto tem, coisas para falar, tem, né? A gente tem várias coisas aí, mas eu acho que como mensagem final, assim, gente, me sigam nas minhas redes, que isso é super bacana, ajuda a gente a propagar. Se vocês perceberem, eu ingressei com uma questão diferente, não é educação financeira, é educação psicofinanceira, para ampliar esse leque, não é só ensinar a fazer conta. O autoconhecimento é fundamental, ele faz toda a diferença, né? A gente poder se entender e se organizar a partir disso. Então, autoconhecimento com um pouco de conhecimento, a gente vai longe. E depois, assim, tá, vamos entender um pouquinho, porque ou tu cuida do dinheiro ou alguém cuida para ti, né? Ou a gente é protagonista ou a gente está nos bastidores da nossa relação com o dinheiro. Acho que não é muito interessante. Então, acho que vale a gente entender um pouco mais. E apesar de eu falar muito sobre isso e estudar e gostar muito disso, eu não sou muito metódica, porque para mim o dinheiro é um caminho. Sim. Eu preciso ter, ele é só um caminho. Eu Sim. preciso ter um conforto razoável para não ser um peso para ninguém, financeiramente falando. Eu acho que isso é sério, eu acho que a gente. Porque culturalmente, como a gente tem essa ideia de que o país é um país jovem, e a juventude é eterna, e essa síndrome de Peter Pan, que a gente não pode envelhecer nunca, a gente evita guardar dinheiro para o longo prazo, porque a gente tem medo de envelhecer, tem dificuldade de olhar para isso. E então, como eu nego o processo de envelhecimento, eu, por consequência, não vou guardar dinheiro e aí vou acabar sendo um peso para alguém. Então, eu acho que é o mínimo que a gente tem que fazer, é evitar ser um peso lá na frente para filho, para quem quer que seja, ter essa condição, fazer uma construção aí mínima, né? E viver com o que dá valor para a vida, né? Eu acho que isso é importante, sabe? Eu acho que o compartilhar é compartilhar conhecimento, às vezes compartilhar até dinheiro para puxar, né, familiares. Eu faço isso muito também, sei que tu faz, então a gente tem que às vezes dar esse suporte, mas a gente tem que se proteger um pouco também. Eu li outro dia, não lembro aonde, qual é o melhor investimento. Daí a resposta era aquele que tu faz, né? O melhor investimento é o que tu faz, não o que tu fica Ah, sim. pensando em fazer, né? Claro que tem investimentos melhores, de mais risco, menos risco. Isso daí também tem vários livros que ensinam, tem vários sites. Eu li esses dias o Me Poupe, da Natália Cury, que é super didático, assim, recomendo para quem quer ver essa parte financeira de escolher o seu investimento e tal. Mas o melhor de todos é aquele que tu faz, que tu guarda, né? Daí se tu vai botar na poupança, claro, eu sempre digo que poupança não dá nem inflação, então vamos escolher um pouquinho melhor, né? Então, o fundo que tu vai botar, enfim, os títulos do tesouro, enfim, isso tu vai ver qual que é o melhor que se enquadra mais no teu perfil. Mas o melhor de todos é aquele que tu faz, né? Tem que fazer, senão não tem Sim. como, né? Até aqueles produtos que os bancos costumam sugerir para a gente, que concorre a prêmios, né? Então, tu põe lá um valor específico. É o pior tipo, os títulos de capitalização, é o pior título, é o pior investimento que existe. Mas é o Uhum. pior investimento, já é um Sim, investimento. sim, sim. Então, e isso que tu traz, assim, tem duas coisas muito básicas para entender. Primeiro, eu estou comprando ativos, o que é ativo? Ativo é o que bota dinheiro no meu bolso.
passiva o que sai dinheiro do meu bolso. Então, se eu tenho que ter uma lista de ativos, poupança, título, fundo, qualquer coisa que seja, né? Eu tenho que poder ter um mínimo de ativos, né? Que é o que está trazendo dinheiro para mim. E dentro, para iniciar investimentos, quem aí se empolgou, eu vi que alguém se empolgou e disse, vou começar a guardar dinheiro, maravilha, faz como? Eu tenho investimento em renda fixa, começa por aí. Dentro dos investimentos em renda fixa, existe o fundo garantidor, que significa o quê? Que é o Banco Central garante que se houver algum problema com os bancos, até 250 mil reais, eles são garantidos. Então, assim, LCI, LCA, CDB, poupança, todos eles têm a mesma garantia. Então, pesquisa um pouquinho e pega algum que tenha uma rentabilidade um pouquinho maior do que, por exemplo, a poupança, né? E quanto mais jovem a pessoa é, mais ela pode arriscar um pouco do seu dinheiro numa renda variável, mas começa pela renda fixa. Ai, não sei o que é isso. Qualquer site tem, o site da B3 tem um monte de coisa também. Procura site mais oficial, que vai dar aí algumas coordenadas, algumas dicas. E é isso aí que a Angela fala. Faz investimento. Guarda um pouco, né? Que é o que a gente dá conta. A gente não consegue guardar muito, a grande maioria da população não consegue mesmo. E aí, por achar que é pouco, não guarda. Vou guardar só 100, 200, 300 por mês. 100, 200, 300 por mês em um ano, 2, 5, 10, 15. Nossa, vira uma bela. Então, eu acho que a gente pode tirar de resumo dessa live, né? O fazer o investimento e também se perguntar o para quê, né? Ter um objetivo nesse investimento que eu acho que vai ajudar todo mundo, né? O que tu acha, Márcia? Destacar isso, assim, né? Acho ótimo. O para quê, o fazer, o para quê e o que tem valor na tua vida. Aonde está a tua emoção? De te perguntar o que tem valor. E aí foi lá, viu um sapato maravilhoso, ai que legal, tá? Mas se está guardando dinheiro, compra o sapato. Se não está guardando dinheiro, não sei, o que tem valor? Precisa mesmo, sabe? Porque vai ter o sapato na semana seguinte, que vai ser lindo também, que eu também vou querer. E daqui a 15 dias vai ter outro. E daqui a um mês vai ter mais tantos outros. Então, não sei. Eu acho que as coisas têm mais valor num outro sentido. E uma das coisas que eu faço, assim, para alimentar o meu consumismo, mas também conseguir não gastar tanto, é não me apegar à marca, né? Porque quando a gente se apega com marca, querer, eu só visto não sei o que, bom, aí teu dinheiro some, né? Porque tu paga o nome do negócio em vez de ser o produto. Então também é uma coisa que eu faço, assim, que eu não me apego assim, eu só uso roupa de marca. Não, eu uso aquilo que eu acho que é o bom custo-benefício, assim, né? Que vai me satisfazer e vai resolver o meu problema. E achei bonito, enfim. Então também é uma coisa assim. Para encerrar, essa coisa da marca, a gente toma emprestado atributos da marca. Sim. A É aquilo marca, do sentimento, né? Que a marca te faz te sentir de alguma maneira melhor. faz te sentir mais elegante, mais rica, mais bonita, mais, né? São os atributos da marca que a gente toma emprestado. Uhum. Os atributos da marca que a gente toma emprestado. O José Carlos diz que o que ajuda é pegar um pouco por mês como uma dívida. Claro, é o ensinamento número 1 lá do pai rico, pai pobre. Pague a você em primeiro lugar. Né? Guarda um pouquinho do teu dinheiro. Show. Maravilha, muito obrigada. Obrigada Tirar para uma quem foto. participou. Ai, claro. Tirem os comentários, pessoal. Tirem foto, nos marquem no Stories. Por favor, me sigam nas minhas redes. Isso, quem for convidado da Márcia também siga. O ano passado eu participei
Tá. Oi, travou. O ano passado eu participei de um TEDx e chama Você Permite ou Sabota a Paixão? Então,